Oi, gente, bom dia! No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazerem um brinquedo da calma, um fade toys. Acho que é assim que fala, gente. Eu falo que é brinquedo da calma. Então, para quem não me conhece, eu sou a Verônica e você que está chegando aqui no meu canal, eu trabalho com crochê, faço encomendas, tenho também algumas peças à pronta entrega, gravo alguns tutoriais para o YouTube aqui também. Então, você que está chegando agora, esse aqui é um modelinho que eu uso como base para estar fazendo o brinquedo da calma, tá? Então, esse tamanho aqui eu usei uma lã, uma sobra que eu tinha, acredito que seja a lã molê, que eu usei algum tempo atrás. E também eu utilizo para fazer o brinquedo da calma uma bolinha de gude. Tem gente que conhece por bulica, tem gente que conhece por bolinha de gude, né? Então, qual que é o objetivo? Colocar a bolinha de gude, né? Fazer aqui esse brinquedinho com a bolinha de gude e a criança vai circulando com essa bolinha de gude ali quando ela está um pouquinho mais ansiosa. Então, para quem não sabe, eu trabalho com crianças também, né? Então, atendo também crianças especiais e eu gosto de ter sempre uma caixinha com alguns brinquedos da calma. Então, eu tenho vários, gente. Tenho alguns brinquedos que esticam, que puxam, que a criança faz com tic-tac. E neste vídeo de hoje, eu vou ensinar vocês o passo a passo para estar fazendo este brinquedinho da calma. Então, para confeccionar, eu vou usar aqui o barbante Euro Roma, número 6. Essa sobrinha aqui é uma sobra, uma quantidade boa que eu tenho, na cor vermelha. Vou usar uma agulha de crochê 3,5 mm e vou usar a bolinha de gude. Então, para começar esse trabalho, a gente vai começar ele com uma sequência. Então, vou iniciar aqui fazendo uma laçadinha em volta do meu dedo. E vou começar com uma sequência de 16 correntinhas, tá? Então, vou puxar bem aqui a minha laçada e vou fazer 16 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Fiz as minhas 16 correntinhas, vou lá na minha correntinha inicial e vou fazer um ponto baixíssimo. Ponto baixíssimo, eu puxo direto. Vou pegar, fazer duas correntinhas que vão valer por meio ponto alto. Então, olha que bacana. Vocês podem ver que a bolinha de gude, ela vai ficar praticamente aqui, ó, na metade do meu ponto. Eu já fiz desse aqui, vários dele, com bolinha de gude dentro, usando o ponto alto. Mas aí eu vi um comentário de uma pessoa que ela falou assim, tá, mas e se a criança conseguir tirar a bolinha de gude? Nesse aqui, gente, eu tinha feito para outra coisa e acabei usando esse modelinho, tá? Então, assim, esse nunca teve bolinha de gude dentro, tá? Mas eu fiquei muito pensativa quando a pessoa colocou no comentário essa frase. E daí, desde então, eu faço esses brinquedos da calma somente com meio ponto alto. Então, como que funciona o meio ponto alto? Laço, né, a minha linha, vou lá na minha correntinha de base, vou puxar o fio e vou laçar novamente e puxar todos, ó, de uma vez só, fazendo assim um meio ponto alto. Então, essa minha primeira carreira, ela vai ser formada apenas por meio ponto alto. Vocês podem ver, ó,
que daí com meio ponto alto, gente, não tem como a bolinha de gude sair, sabe? Não dá. E, assim, é um brinquedo que as crianças manuseiam mesmo, sabe? Então, realmente tem que ter esse cuidado. Então, se você viu que ficou um espaço muito grande, gente, pode acontecer da criança conseguir tirar a bolinha de gude. Eu trabalho com crianças maiores, então, assim, já não tem esse perigo da criança pôr na boca, sabe? Mas, se você for fazer para uma criança pequenininha, eu até indico que não use bolinha de gude. Use bolinha de desodorante. E aí, no futuro, eu gravo um vídeo mostrando para vocês como fazer com a bolinha de desodorante, que é bem legal também e dá para fazer tranquilamente. Então, ó, esse aqui, eu vou fazendo aqui a minha primeira carreira, então, cada correntinha de base, eu vou puxar um ponto baixíssimo, tá? Eu vou fazendo aqui para esse vídeo não ficar muito longo e já volto a mostrar para vocês. Não tem segredo, primeira carreira, apenas em cada correntinha a gente faz um meio ponto alto, ó. Vou fazer mais um aqui e dou um pause no vídeo, ó. Giro e puxo de uma vez. Ok? Cada correntinha, um meio ponto alto. Cheguei aqui ao final da minha primeira carreira, eu vou lá na minha segunda correntinha inicial e vou puxar um ponto baixíssimo. Faço duas correntinhas que valem por um meio ponto alto e no mesmo de base, aqui na mesma correntinha, eu vou fazer mais um meio ponto alto. Então, essa carreira inteira, olha, em cada ponto, meio ponto alto de base, vocês vão fazer dois meio ponto alto de base, tá? Então, ó, fiz um meio ponto alto e no mesmo faço o segundo meio ponto alto. Esta carreira não tem segredo, tá? Somente vocês vão fazendo, ao invés de um meio ponto alto, vocês fazem dois meio ponto alto. E daí vocês vão ver que ela vai crescer bastante essa segunda carreira, tá? Então, na primeira carreira, a gente fez um total de 16 meios pontos altos, contando com as duas correntinhas ali iniciais. E agora, na segunda, a gente dobra este valor. Então, eu vou fazendo aqui e já volto a mostrar para vocês. Então, cheguei aqui ao fim da minha carreira, vocês podem ver que em cada meio ponto alto de base, eu trabalhei dois meios pontos altos em cima dele, né? Então, vou lá na minha segunda correntinha inicial e vou fechar com um ponto baixíssimo a minha segunda carreira. Então, aqui a ideia é depois que a minha bolinha de gude, ela circule com facilidade por este caminho circular que a gente vai fazer. Então, eu vou precisar fazer uma quantidade de carreiras que dê para dobrar esse meu círculo, tá, gente? Então, eu vou fazer agora a minha terceira carreira, iniciando com duas correntinhas que valem por um meio ponto alto, e em cada ponto da carreira anterior, eu vou fazer mais um meio ponto alto. Olha, então, vou pro próximo. E essa carreira não tem segredo, tá, gente? É somente ponto sobre ponto, sempre o meio ponto alto. Lembrando que eu tô fazendo meio ponto alto porque eu tô trabalhando com uma bolinha de gude pequena, tá? Então, eu não quero que essa bolinha de gude, ela saia daqui depois que eu costurar o meu brinquedo da calma, tá? Então, eu vou fazendo aqui, ó, apenas
meio ponto alto sobre meio ponto alto. E assim que eu finalizar a carreira, mostro para vocês. Cheguei ao fim da minha terceira carreira, vou fazer um ponto baixíssimo, colocando a minha agulha lá na segunda correntinha inicial e vou para a minha próxima carreira, carreira de número 4. Inicio com 2 correntinhas que valem por um meio ponto alto e nesta carreira eu faço meio ponto alto em cada ponto de base anterior da carreira anterior, tá? Então, ó, vou lá no próximo pontinho e faço um meio ponto alto. Pego, laço minha agulha e no próximo meio ponto alto. E assim eu vou fazendo por toda a minha quarta carreira, tá? Vou fazendo aqui e já volto mostrar para vocês. Olha só, gente. Vejam que a bolinha de gude ou bulica, né? Tem gente que chama de bulica. Como que chama aí na sua região? Eu conheço por bolinha de gude e bulica, mas eu sei que pelo Brasil afora tem muito nome essa bolinha aqui. Olha que interessante, ele pega aqui em torno de 3 carreiras, gente. Então, tem que tomar muito esse cuidado aí para realmente não ter perigo com a criança que você for fazer esse brinquedinho, tá bom? Então, esses aqui, gente, eu tinha feito porque eu ia fazer vários donuts, né, de brinquedo para as crianças. E daí acabou que eu comprei uma lantejola muito grande e daí eu não gostei do resultado, acabou ficando aqui e daí eu uso de modelinho, né, sempre quando eu preciso. Que eu gosto, eu acho que é um tamanho ideal assim, ó, para criança, que serve na palma da mão da criança, tá? Então eu sempre uso esse modelinho aqui como base. Vou fazendo aqui a minha quarta carreira e já mostro para vocês. Finalizei aqui a minha quarta carreira, vou lá na minha segunda correntinha inicial e puxo um ponto baixíssimo. Vou iniciar a minha quinta carreira com 2 correntinhas e vou trabalhar com meio ponto alto em cima de cada ponto de base da carreira anterior, ó. Então, laço a minha linha, vou no ponto de base da carreira anterior e puxo tudo de uma vez, fazendo o meu meio ponto alto. Então, para quem é iniciante do crochê aí, é bacana saber o nome dos pontos, né? Então, que a gente usa mais? Ponto baixíssimo, o ponto baixo, o meio ponto alto e o ponto alto alongado. Esses são os que a gente usa mais aí no crochê. Então, se você chegou nesse vídeo aqui, nessa altura, e fala assim, ai, mas eu não conheço, tem também o ponto alto duplo, tal, né? Eu não conheço esses pontos. Pega e dá uma pesquisada aí no YouTube, que tem bastante gente que posta tutorial bem passo a passo, sabe? E é bem interessante vocês saberem, né, fazer esses pontos, que em gráfico, para leitura de gráfico, é importante, né, para vocês estarem visualizando e já conhecendo como que trabalha com esses pontos, tá? Esses são os principais do crochê, mas também tem ponto barra, ponto cruzado, né? Ponto alto cruzado eu gosto bastante de fazer. Então, vale a pena dar uma pesquisada aí nos tutoriais do YouTube. Vou fazendo aqui a minha carreira e já volto mostrar para vocês. Cheguei aqui ao fim da minha quinta carreira, vou lá na minha segunda correntinha inicial e puxo um ponto baixíssimo. Agora, eu vou começar a medir pro tamanho da minha bolinha, ó, de gude, ó, dá pra ver ali por dentro? Para que ela passe com facilidade. Então, assim, eu vou precisar fazer mais carreiras aqui, porque ainda não chegou. Eu tenho que finalizar ela e que ela passe aqui, ó, com facilidade. Eu acredito que eu vou ter que fazer mais umas 3 carreiras, mas eu vou atualizando vocês aqui, tá? Então, vou fazer aqui, ó,
Já fiz 1, 2, 3, 4, 5 e vou ir para a minha sexta carreira, tá? Então, inicio com 2 correntinhas e ainda sigo fazendo meio ponto alto em cada ponto de base, usando a carreira anterior como base. Então, ó, vou seguindo aqui. No próximo, faço mais um meio ponto, e assim eu vou fazendo a minha sexta carreira. Estou finalizando a minha sexta carreira, vou lá na minha segunda correntinha inicial e faço um ponto baixíssimo. Inicio a minha sétima carreira com 2 correntinhas e seguindo a mesma sequência de ponto utilizado, meio ponto alto, eu vou continuando o meu trabalho, fazendo sempre um meio ponto alto, usando como base o meio ponto alto da carreira anterior. E assim eu vou fazendo até finalizar a minha carreira, ó, sempre usando meio ponto alto, tá? Vou seguindo aqui e já volto mostrar para vocês. Então, vou finalizar aqui a minha carreira, lá na minha segunda correntinha inicial e fazer um ponto baixíssimo. Vou dar uma olhada se já vai passar com facilidade a minha bolinha de gude. Olha, gente, já meio que daria para passar com facilidade, ó. Vocês estão vendo aqui que ela vai circulando? Só que eu vou fazer mais uma carreira para garantir, tá? Então, vou pegar e vou iniciar aqui a minha próxima carreira, ó. Lembrando, eu já tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carreiras. A primeira eu iniciei com um ponto em cada correntinha, meio ponto alto. Na segunda, eu dobrei a quantidade e fui seguindo aqui apenas meio ponto alto sobre meio ponto alto. Então, vou iniciar aqui mais uma carreira fazendo 2 correntinhas e seguir a mesma sequência de meio ponto alto sobre cada meio ponto alto. Vou fazendo aqui e já volto mostrar para vocês. E esta será a nossa última carreira com a mesma quantidade de meio ponto alto, sabe? Na próxima, a gente vai diminuir essa quantidade de pontos aqui e eu vou mostrar para vocês como que eu faço essa diminuição. Então, vou fazendo aqui e já volto mostrar para vocês. Olha, em cada pontinho de base, eu fiz um meio ponto alto. Cheguei ao fim da minha carreira, vou lá na minha segunda correntinha inicial e faço um ponto baixíssimo. Agora, gente, essa carreira vai ser um pouquinho mais trabalhosa. Por quê? Eu vou subir uma correntinha, ou ó, laço a minha linha e vou no próximo ponto. Fui no meu próximo ponto de base e daí eu puxo os 2 juntos. Ó, fica um pouquinho apertado para trabalhar, mas é assim mesmo, tá, gente? Puxei, eu vou lá, ó, vou tentar dobrar aqui o meu trabalho. Peraí. Olha, eu vou tentar dobrar aqui o meu trabalho para que eu encontre lá do outro lado as 2 correntinhas iniciais que eu trabalhei, para subir a primeira carreira. Então, gente, aqui é um pouquinho chatinho. Eu até dou uma dica de quem é iniciante e que queira terminar o trabalho e costurar à mão, é mais fácil, sabe? Mas eu sou da praticidade, então eu gosto de já ir finalizando. Então, eu vou lá nas minhas, ó, deixa eu mostrar pra vocês do outro lado aqui, ó.
Tá vendo aqui as duas primeiras correntinhas que eu subi para fazer a primeira carreira? Então, eu vou encontrar lá do outro lado, ó, por dentro, e vou puxar um ponto baixíssimo, ó, que daí eu já vou fazendo a minha costura. Então, eu já economizo tempo aí, sabe? Ao invés de terminar o trabalho e depois fazer a costura. Então, como que eu vou fazer? Laço a minha linha, vou no próximo ponto de base, puxo aqui, ó, e seguro. Tá vendo que eu não vou finalizar esse ponto? Porque eu vou laçar novamente e vou no próximo meio ponto de base e vou laçar e vou fechar esses meio pontos altos, os dois juntos, ó, que daí eu faço uma diminuição, ok? Deu pra acompanhar? Eu vou fazer mais um aqui bem devagarzinho. E daí eu vou lá do meu outro lado e na minha segunda correntinha aqui inicial, eu puxo um ponto baixíssimo. Gente, o comecinho aqui é um pouquinho trabalhoso, mas depois que vocês pegam um jeito, daí vai embora, ó. Lacei, fiz meu ponto baixíssimo ali, ó. Ó, laço e vou no próximo meio ponto alto de base. Só puxei a minha linha, ó. Vocês estão vendo que aqui eu vou ter, ó, 1, 2, 3 argolinhas. Só puxei. Laço novamente e vou no próximo e puxo novamente. Olha, eu vou precisar ter, antes de fechar, 1, 2, 3, 4, 5. 5 argolinhas. Tenho 5 argolinhas, eu laço a minha linha e puxo tudo junto. Vou lá na minha terceira correntinha inicial, ó. Estão vendo lá? E lá na minha terceira correntinha inicial, eu faço o meu ponto baixíssimo. Fazer mais um aqui, porque é difícil um pouquinho esse começo, mas não é impossível. Olha, vou colocar aqui a minha bolinha de gude para vocês verem que ela não tem perigo, gente. Deixa eu pôr aqui por dentro. Não tem perigo de sair pelo espacinho, ó. Tô forçando bastante aqui e ela não sai, tá, gente, ó. Ok? Ai, Verônica, eu vi aqui que ficou um espacinho. Se você se sentir mais segura, depois você pega e faz mais uma carreirinha aqui de ponto baixo, né? Em torno da voltinha, pra deixar bem fechadinho. Mas daí vai de cada pessoa, né? Assim, gente, vocês já podem ver que não sai a bolinha de gude. Por isso que eu utilizei nesse trabalho somente o meio ponto alto. Então, ó, vou lá no próximo ponto de base e faço. Puxo o meu fio. Tô com 3 argolinhas, ó. 1, 2, 3. Laço, vou no próximo e puxo mais uma argolinha. Tenho 5 argolinhas, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Vou puxar com o meu fiozinho por todas as minhas argolinhas. Gente, e essa é a minha última carreira, tá? Daí, eu vou lá na minha correntinha inicial, ó, e puxo um ponto baixíssimo. Eu vou fazendo aqui, já volto mostrar pra vocês. Já vou agradecendo aqui, né, a cada um que assistiu esse vídeo até o final, desejando um excelente final de semana para cada um, que seja um dia muito abençoado, cheio de paz, de prosperidade para vocês, muita abundância. Só desejo coisas boas a cada um que me segue, que me acompanha. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita, gente, se inscreve. Tem bastante conteúdo bacana, tem tutoriais de lembrancinhas, de bolsa,
roupa, casaco, tanto adulto quanto infantil, tem peças de recém-nascido. Então, aqui no meu canal tem bastante material para vocês estarem aí olhando, pesquisando, aprendendo, se inspirando. Aproveita me acompanhar, gente. Eu tô fazendo uma colcha de solteiro lindíssima. Me acompanha aqui. Achou bacana a ideia? Faz uma colcha junto comigo, um quadradinho da vovó por dia. A gente vai trabalhando juntos, vou atualizando vocês. E eu tenho certeza que vocês vão amar fazer esse trabalho junto comigo. Então, aqui eu vou seguindo, fazendo a minha carreirinha. E assim que eu finalizar, eu já mostro pra vocês como é que fica. Gente, eu tava falando com vocês e não percebi. Olha como que é o nosso automático, né? Eu fui falando com vocês e eu estou tão acostumada a fazer pontos altos que aí no vídeo eu fui gravando com pontos altos, gente. Eu tive que desmanchar aqui e voltar a fazer o meu brinquedo da calma. Olha, porque senão ele vai ficar um espaço muito grande. Então, nesse trabalhinho aqui, eu só vou utilizar meio ponto, tá, gente? Então, às vezes você tá acompanhando aí, vai ver que por que que a Verônica fez ponto alto ali? Eu vi que ela fez um ponto alto. É que eu errei, gente, tive que desmanchar e fazer de novo. Ai, ai. Mas acontece, né? Quem nunca que teve que nunca nessa vida desmanchar um trabalho, né? Eu já desmanchei vários. Então, aqui, ó, vou fazendo aqui. Se a gente não presta atenção, a gente que já tá meio que acostumado a fazer ponto alto, acaba se perdendo mesmo. Então, eu vou fazendo aqui, já volto a mostrar pra vocês. Então, aqui tô finalizando a minha carreira. Vou fazer um ponto baixíssimo ali na minha segunda correntinha inicial. Olha lá. Gente, vocês vão ver que ao longo de... Ó, daí você vai arrumando aqui, né? E aí, olha, estão vendo que a bolinha de gude ela vai atravessando de um lado pro outro? Essa é a função do brinquedo, tá? Que a criança, ela vá circulando com a bolinha de gude ao longo de todo lado, né, daqui da rodinha. Vocês podem fazer donuts, olha que legal, daí vira e faz coloridinho aqui, bordadinho, donuts. Dá pra fazer uma de cada cor, dá pra fazer vários, gente. É bem bacaninha ter esse brinquedinho aqui, que nem eu uso mais de uma forma pedagógica, né? Mas é um brinquedinho que dá para ter em casa aí, né, para as crianças, que é algo diferente. Faz com que eles saiam da tela também, né? Que hoje em dia fala-se tanto aí, né, da importância da criança não ficar tantas horas na tela. Então, vale a pena fazer esse brinquedinho. Eu vou com essa sobrinha aqui de fio, fazendo pontos baixíssimos, ó, ao redor aqui da minha última carreira, tá? Somente para esconder mesmo o fio aqui, né? E vou finalizando assim o meu trabalho. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa um curtir ali pra mim, um recadinho. Gente, eu sempre que posso vejo os recadinhos de vocês. Adoro quando vocês pegam e falam assim: ai, Verônica, consegui fazer, segui teu tutorial, deu certinho. Verônica, fala mais devagar, tá falando muito rápido. Gosto também, gente, dos feedbacks de vocês.
Então, ó, sobrou aqui ainda um pedaço meio grande do meu fio, eu vou escondendo ele pra dentro, ó. Porque assim, né, criança, ela gosta de cutucar, né, também. Então, se ela vê ali o fiozinho, ela vai puxar o fiozinho, né? Então, por isso que eu gosto de fazer vários pontinhos baixos, para não ter perigo. Outra coisa que eu uso também, é que eu não tenho aqui no momento, é a termolina. Então, quando eu finalizo um trabalho, ali bem no último pontinho, eu coloco um pinguinho de termolina, que ele fica transparente, é como se fosse uma colinha, né? Ela fica transparente, mas ajuda muito na durabilidade dos meus trabalhos. Então, é isso, ó. Ó que bonitinho que fica, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que façam bastante, bem coloridos. E pegue, me segue, me acompanha. Eu tenho outra rede social que ajuda muito na divulgação do meu canal. Este ano estou tentando ser mais ativa aqui no YouTube, então me ajudem. Compartilhem com seus amigos que fazem crochê. E se fizer também, peguem, me adiciona na outra rede social, marca ali, que eu vou gostar muito de ver o trabalho de vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo vídeo.